Bom dia, amados, a paz do Senhor, como vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu venho mais um dia nesta manhã agradecer a Deus, por essa palavra maravilhosa que Ele me deu nesta manhã. Eu estava meditando, na palavra antes de trazer a palavra para vocês e o Senhor estava falando comigo. Vamos orar para que, possamos entrar e pedir a Deus entendimento da palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu venho nesta manhã, Senhor. Peço perdão pelas minhas falhas e fraquezas, Senhor querido, para que eu possa entrar na tua palavra, para que eu possa entrar na tua vontade, falar somente o que vem da tua vontade. Pai querido, abençoe nossos filhos, nossos maridos, abençoa, Pai, as mães que estão em casa, no seu lar, algumas já saíram para trabalhar, abençoe os filhos na escola e abençoe nossos familiares e amigos. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha através dessa palavra falar em nossos corações e que o Senhor venha, Senhor, nos libertar hoje através desta palavra. Nós te louvamos, te agradecemos, entregamos esses dias nas tuas mãos, crendo que o Senhor fará coisas ainda maiores do que pedimos ou pensamos. Livra-nos de todo mal, continue conosco, nos dando um dia de paz, gozo e alegria. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amados. Bom, eu quero dar introdução nessa palavra. Eu vou pregar sobre vivendo a verdade dentro do Evangelho. Queridos irmãos, eu venho falar da mensagem que liberta, a palavra que liberta. Nós vivemos em um mundo de mentira, onde o inimigo tem plantado de inúmeras formas em meio à sociedade, em meio de redes sociais, em meio do dia a dia mesmo, de tudo que nós vivemos. Então nós vemos que o inimigo ele tem operado para que a verdade de Deus não prevaleça. Nós sabemos e passamos por situações que as pessoas nos caluniam, falam ao nosso respeito. Nós passamos por momentos em que o inimigo tem se levantado conosco, às vezes dentro da igreja, às vezes dentro do trabalho. De alguma forma, o inimigo ele tem operado para que nós passamos por mentirosos, mas nós somos firmados na rocha. Então nós temos que conhecer a palavra e a palavra vai nos libertar. E é muito importante que ressaltamos que as promessas de Deus, ela sempre estará firmadas, ela sempre estará na sua vida quando você proferir a palavra. O Senhor fala, que Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele liberta através da palavra. Então nós temos que aprender a viver da melhor forma possível. Nós sabemos que a mentira nos contamina, a mentira leva as pessoas a um caos muito grande, mas eu também sei que a verdade ela sempre prevalece, que o Senhor ele trabalha de forma que não entendemos, mas o Senhor ele faz às vezes rebuliços na vida da gente para que a verdade dele venha prevalecer no nosso meio. Eu quero começar lendo para vocês em João 8:32. Jesus diz uma palavra poderosa: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa afirmação de Jesus é uma declaração mais profunda da natureza, que ele diz e que ele nos oferece. Mas o que, isso significa de fato? Como assim? Como essa palavra nos liberta? Hoje a gente vai explorar essa passagem com verdade no Evangelho. Nós sabemos que o poder de libertar a vida, que nos aprisiona, o pecado, é só a palavra de Deus. Não tem outro caminho que vai nos levar a libertar. Nós temos sim que buscar força em Deus para nos libertar das coisas que nos aprisionam nesse mundo. Muitas vezes temos aquele pecadinho de estimação onde o Senhor ele quer que nós deixamos para que nós possamos viver a plenitude do que Deus tem reservado para nós. E você só vai viver o melhor da terra quando você começar a caminhar de verdade em verdade com Cristo. Porque com Cristo não pode, no reino de Deus não pode haver mentira. No reino de Deus não pode haver dissimulação, sabe, de caráter. Então no reino de Deus não pode haver disse-me-disse, sabe, fofoca, confusão. Então nós possamos buscar diariamente dentro da palavra de Deus o verdadeiro
evangelho, né? Em sermos uma pessoa melhor, em sempre proferir a verdade em nossas bocas. E a palavra, né? Na palavra diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Cristo revelada nas Escrituras. A primeira coisa que nós precisamos entender que a Escritura, ela não é somente assim uma verdade, não, mas ela é uma filosofia humana, né? Uma visão objetiva do que o Senhor ele tem reservado para cada um de seus filhos. A verdade de Cristo, na palavra, em João 14, versículo 6, Jesus afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele não revelou somente essa verdade, mas ele sim é a verdade. Nós sabemos que existe sim inúmeras religiões. Eu não estou dizendo que o Evangelho é a melhor religião para você seguir. Nós sabemos que pessoas têm, né, diversos tipos de segmentos, mas nós sabemos que só é uma verdade, só um caminho para ser salvo. A palavra ela é muito clara. A palavra, se vocês perceberem, ela tem se cumprido a cada dia. A palavra, tudo que está acontecendo ao redor do mundo está dentro da palavra. Às vezes eu mando alguns vídeos para algumas pessoas e as pessoas falam: a Bíblia foi mudada inúmeras vezes. Sim, eu creio também que a Bíblia foi mudada inúmeras vezes, mas tudo tem se cumprido à risca. Tudo que está acontecendo ao mundo, rumores de guerra, as pragas que já veio, né, época do Covid, e assim, inúmeras pragas já que já teve o ebola, outras doenças que veio, que matou muitas pessoas. Essas são as pragas que a Bíblia relata. A Bíblia relata de terremotos. Olha, gente, alguns dias atrás, um terremoto de uma magnitude altíssima que teve. Então a gente tem acompanhado nas notícias, a política está assim, de perna pro ar, não é só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, tudo assim, eu vejo assim que o cerco está se fechando e as pessoas elas não estão dando conta. Então, amados, Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão ser por ele. Embora você esteja numa religião, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Proclame pela sua boca, pelos seus lábios: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Embora você ainda continue na sua religião, quem faz a obra é o Senhor. Quem convence é o Espírito Santo. Não devemos ir por força ou pela força do nosso braço. Não devemos querer que nossos filhos ou maridos venham pela força do braço, porque o Espírito Santo ele há de convencer no tempo oportuno. Eu sei que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e o Senhor ele vai trabalhar. Continuo orando, continuo crendo que o Senhor vai salvar a sua casa. Eu sei que também nós temos que falar e alertar, né, falar a palavra, pregar também dentro do nosso lar, falar, né, que Jesus está voltando para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos amigos, porque o tempo está curto. A vinda de Cristo, muitos falam: Jesus fala que vai voltar desde, sei lá, né, de muitos anos. Mas olha, eu creio que não passará dessa geração. A vinda de Cristo está muito perto, amados. A gente vê com muita rapidez como as coisas estão acontecendo, como o cenário do anticristo está se aproximando agora, nesses últimos tempos, para que a vinda do Senhor, né, venha a ser anunciada. E outra, não será todos que vão, mas todos verão, né? Aqueles que escutarem a trombeta subirão com o Senhor. Em João 8:31 e versículo 31 e 32, Jesus disse: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade vem quando nós permanecemos na palavra do Senhor. A liberdade ela vem conforme nós conhecemos intelectualmente, quando nós caminhamos com o Senhor. A liberdade, né, a libertação, ela não vem
tipo assim, de uma hora para outra. Ela vem ao conhecer a palavra, ao caminhar com Cristo, ao buscar fazer a vontade dele, ao tipo assim, pensar, eu estou agradando ao Senhor, essa minha atitude que eu estou tendo, ela louva ao Senhor, o que eu estou falando, o que a minha palavra, que minha boca está proferindo, as palavras que estão saindo da minha boca, ela louva ao Senhor? A palavra que eu lanço sobre a vida de uma pessoa, ela louva ao Senhor? É isso que nós temos que pensar. Então, a verdade vos libertará. E é dentro da palavra, é lendo a palavra, é conhecendo a palavra, é fazendo as coisas, tomando atitudes que realmente vão louvar ao Senhor. Então eu pergunto para você hoje, amado, as suas atitudes convém com o que a palavra diz a sermos luz e o sal da terra? As suas atitudes, ela tem louvado ao Senhor? O Senhor, se você parar e pensar assim, nossa, tipo assim, o Senhor, ele tá orgulhoso de mim agora, pela atitude que eu tomei. Ou você tá tendo atitudes tolas que você fala, o Senhor certamente reprovaria. É sobre isso que eu tô falando. Então a liberdade é quando nós permanecemos dentro da vontade do querer de Deus. E a vontade e querer de Deus muitas vezes para nós é que nós sejamos pessoas boas, pessoas sábias, sensatas, que nós possamos respeitar as leis dos homens, mas também a lei de Cristo. Porque quando respeitamos, nós não teremos aflições. O Senhor, ele cuida daqueles que têm zelo pela palavra dele. Né? O Senhor também diz em João 8, a verdade que liberta do pecado. Em João 8, 34 e 36, Jesus respondeu, em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, o que Deus quer dizer aqui? Jesus, ele fala sobre a escravidão do pecado. E eu quero dizer para você hoje, se há algo na sua vida que te aprisiona, algum pecado na sua vida que te contamina de estar diante da presença de Deus, que você venha hoje pedir ao Senhor sabedoria e discernimento. Se você tem hábito de ver pornografia, se você tem hábito de entrar em websites aonde não agrada ao Senhor, se você tem hábitos de frequentar lugares aonde o Espírito Santo não habita, então que você tome hoje a atitude, a posição de sair de lugares aonde o Espírito Santo não habita. Eu costumo dizer assim que a gente vê às vezes nas notícias, que as pessoas estavam num clube e saiu tiroteio e tantas pessoas foram baleadas. Aí eu pergunto, você orou? Pediu a direção ao Senhor? Aonde você deve ir? Se você deve ir? Com quem você deve estar? Muitas vezes nós devemos colocar em oração. Se é da vontade de Deus de irmos, de estar em algum lugar, e perguntar ao Senhor, o seu Espírito ali está? Então que nós possamos ter o discernimento, que muitas vezes o pecado está aonde a nossa carne gostaria de estar. O pecado está em deitarmos na sala onde não tem ninguém na nossa casa e a gente ficar vendo filmes, pornografia ou websites de coisas que o Senhor não se agrada. O pecado está em você estar ouvindo alguma coisa que Deus ali não está. Muitas vezes eu vejo até, mesmo por mim, a gente tá ali passando, né, as coisas, o feed, né, do Instagram, e a gente vê inúmeras coisas que às vezes a gente tá vendo, a gente tá rindo, até é engraçado, mas eu pergunto para você, será que o Senhor tá se agradando daquilo que a gente tá ouvindo, daquilo que a gente tá vendo? Será que não estamos nos aprofundando assim cada vez mais no pecado sem às vezes estar percebendo? E quando a gente dá conta, a gente está no meio de um lamaçal. Então nós devemos filtrar tudo que nós ouvimos, tudo que nós falamos, lugares que frequentamos, porque aonde há pecado, o Espírito Santo não habita. O Espírito Santo, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado.
Então que nós possamos deixar o nosso pecado nesta manhã, que nós possamos fazer um conserto na nossa vida. Essa palavra que eu estou trazendo hoje, amados, é uma palavra de conserto. É uma palavra que nós devemos parar tudo por um momento e analisar a nossa vida. Será que eu estou correto com as coisas? Será que se a trombeta tocar hoje, será que eu subirei com o Senhor? Amados, não queiram ficar para a grande tribulação. Não é tempo de ficar pensando que, né? Eu vi um vídeo esses dias no meu feed do Zeca Pagodinho, aquele cantor muito famoso, ele falando assim que ele acha que no céu vai ser uma coisa assim super sem graça, onde as pessoas vão estar ali muito calmo, muito tranquilo, aquele, né, como os crentes relatam, aquele jardim, né, aquela águas tranquilas, tal, porque ele veio do pagode, ele frequentou festa, cervejinha, né, e como querendo dizer, eu sou casado, mas eu não posso olhar, né, para as novinhas, para as solteiras, porque eu sou casado, tipo assim. Aí eu fico pensando, como querendo dizer, eu tô abrindo mão de um lugar que Deus tem reservado para mim, um lugar onde eu vou ter paz, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais choro, para estar num lugar onde eu vou queimar no fogo do inferno, no meio do pagodinho, no meio da cervejinha. É isso mesmo, amados, que você quer para sua vida? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Você ter hábito de drogas, de sexo fora do casamento e Jesus voltar, você ficar, porque aqueles que não apartar do seu pecado, aqueles que não fazer a vontade de Cristo, amados, infelizmente não vai subir. Você pode ter as melhores ações, você pode ter fazer tudo de bom, você pode ser a melhor pessoa, você pode ter assim o fruto do Espírito, aquela mansidão, aquela calma, aquela tranquilidade, mas se você não estiver com a sua vida em dia, sinto muito em me informar, aqui você vai ficar. A grande tribulação, os primeiros dias serão dias de glória, vai ser tudo lindo, mas depois, quando o inimigo ele tomar realmente conta, o controle da situação, amados, vai ter ranger de dentes. A Bíblia relata que pessoas vão tentar a morte, não haverá morte. As pessoas vão estar queimando no fogo do inferno e não haverá morte para essas pessoas. Você imagina o caos que vai ser. A gente às vezes vê um cenário de filme que às vezes relata, né, a volta de Cristo sobre o inferno, mas a gente realmente não tem ideia do que vai ser tudo isso. Então, amados, a palavra de Deus, ela liberta. Busca a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem pelo ouvir. A palavra de Deus, ela nos conserta pelo ouvir a palavra. Então, todo dia, se você pegar ali uma leitura bíblica, meditar, compra livros, né? Tem tantos livros de Café com o Pai, por exemplo, é um livro que você senta, você faz, né, a sua leitura bíblica, tem ali aquele pensamento do dia para você, sabe, raciocinar, será que eu estou de acordo com a vontade de Deus? Será que é isso que o Senhor tem para mim? Amados, não é tempo mais da gente ficar em cima do muro, não é tempo mais da gente permanecer no pecado. O Senhor fala, a palavra liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você passa a ler a palavra, você vai ver ali os pecados que Deus abomina, né? As pessoas, os beberrões, Deus fala que os beberrões não herdarão o reino dos céus, os afeminados não herdarão o reino dos céus. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado, não adianta. Nós temos que falar a verdade, embora assim a gente acha que a pessoa não vai gostar, não vai querer ouvir, mas essa é a verdade, gente. Nós temos que pregar, nós temos que pedir a Deus que Deus traga pessoas a esse mundo que tenha a coragem de pregar o verdadeiro evangelho, e esse é o verdadeiro evangelho. Nós não podemos deixar de falar a palavra. Eu sei que de alguma forma o Senhor é quem convence, não somos nós. Nós pregamos a palavra, nós falamos, mas quem convence o pecador de todo pecado é somente o Espírito Santo. Mas eu sei que todas as vezes que nós plantamos uma semente, certamente em alguma pessoa, ela vai, com certeza ela vai germinar. E outra passagem que eu quero deixar, né?
A verdade que liberta da mentira e das falsas identidades. A gente vive em um mundo de mentiras e falsas identidades, onde a sociedade muitas vezes nos define com o acordo do padrão do mundo. Por exemplo, às vezes tipo assim, vou dar um exemplo, não eu, né? Mas estou falando. Às vezes nós nos enganamos de uma falsa felicidade. Nós colocamos na internet que eu tinha muito hábito, gente. Eu parei com isso. Eu falei. Eu terminei o ano passado, o ano de 2025, falando assim com o Senhor. Senhor, a partir do ano de 2025 eu quero ser uma pessoa leve, porque eu já fui assim muito em cima de muita gente, em cima do meu marido, em cima dos meus filhos. E eu sou chata, amados, eu sou muito chata. Quando eu vejo as coisas erradas, eu não aguento. Eu falo, eu vomito, entendeu? Eu não gosto, eu não suporto mentira. Quando eu pego alguém que mentindo pra mim, eu acho que eu perco a minha estribeira. Eu não tenho saco pra mentira. Se eu não tenho, imagina o Senhor. O Senhor é amor, mas ele é fogo consumidor. O Senhor, ele não suporta mentira. Então, a sociedade, ela quer que nós nos encaixamos ao padrão do mundo. Então, o que eu quero dizer? Vamos dizer, eu tinha o hábito de sair e eu tinha que... Não que eu tinha que, é porque eu gostava de, na verdade, de guardar recordação. Então, eu creio que a minha rede social é uma forma de eu guardar a recordação, que eu posso voltar ali alguns anos e olhar algumas fotos e olha que bacana, esse dia eu tava fazendo isso, esse dia tal, esse dia não sei o quê. Mas vamos dizer, a gente vai às vezes para um restaurante, a gente fica ali com o celular, filmando assim o que a gente tá vendo, assim, o que a gente tá comendo, o ambiente que a gente tá. E muitas vezes a gente posta assim como se a gente estivesse vivendo a maior felicidade do mundo. Mas quando a gente chega em casa, muitas vezes a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e a gente tem tanta tristeza, tanta, como que fala? Tanto vazio dentro de nós, sabe? Então hoje eu costumo assim fazer o seguinte: quando eu saio para almoçar, eu curto aquele momento com meu marido que eu tô, eu curto o momento com os meus filhos, né? Sabe? Chega desse negócio de ficar postando falsas identidades, coisas que não somos, para mostrar para as pessoas que somos, sabe? Que o Senhor ele possa nos moldar a ser verdadeiros, não postar algo ou algum tipo, sabe, a minha vida social para que as pessoas vejam que eu estou bem, quando na verdade eu estou mais vazia do que, tipo assim, ou eu estou mais sujo do que pau de galinheiro. Então, é sobre isso, né? Que o Senhor, ele nos ensine tipo assim, identificar a nossa verdadeira identidade em Cristo. Que é só em Cristo que nós vamos realmente conseguir sermos a pessoa de Jesus Cristo, o sal da terra, a luz do mundo. Não há outro lugar onde nós possamos buscar a nossa identidade a não ser em Jesus Cristo. Em João 8,44, Jesus fala sobre o diabo dizendo: vós sois o pai, o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Vós sois do pai. Li errado, me desculpa, deixa eu consertar. Em João 8,44. Vós sois do pai, o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amados, se o diabo é o pai da mentira, nós não vamos ser o filho da mentira, né? Nós não vamos compactuar com o que as trevas fala para você fazer. Seja verdadeiro, seja honesto. Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, louva a Deus. Amados, então que nós possamos ter a sabedoria em buscar sempre, em andar sempre na verdade, na retidão, né, das palavras do que o Senhor tem nos ensinado. E outra, em 1 João 3,1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Quando nós compreendemos a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, a mentira do mundo ela perde todo o poder e ela não tem valor nenhum.
As falsas, assim, nós somos libertos das falsas identidades e nós buscamos, assim, incansavelmente a aprovação de Cristo, pois sabemos que somos amados e aceitos por Ele. Então, todas as vezes que nós buscamos a fazer a verdade, a andar no caminho com retidão, nós estamos realmente buscando a identidade, nós estamos buscando ser verdadeiros, como o Senhor nos ensinou, como Ele é. Nós somos a semelhança de Cristo. Então, se Deus fala na Bíblia que nós somos semelhantes a Ele, nós não podemos ser mentirosos. Nós não podemos proferir mentiras. Nós não podemos proferir o que não agrada a Deus. Então, amados, para concluir essa mensagem, eu quero dizer que apenas há uma verdade que liberta, é a palavra. Há um caminho que você deve seguir, a não ser por Jesus Cristo, você não verá a Cristo. Então, que nós possamos, nestes dias de hoje, tomar posição de tudo que é verdadeiro, de tudo que louva a Deus, de tudo que Deus, Ele se agrada e de tudo que, né, de melhor nós possamos ser como crentes, como filhos do Senhor, que as pessoas ao olhar para você, que elas possam ver realmente, nossa, Deus é na vida dessa pessoa. Nossa, Jesus resplandece na vida dessa pessoa, sabe? Que nós possamos ser essa pessoa. Se, pois, em João 8,36, se, pois, os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você ainda não experimentou o amor de Cristo, se você ainda não experimentou essa tal liberdade que Cristo vos dá, eu faço esse apelo para você. Que você que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você faça essa oração comigo agora. E Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão, Senhor, pelas coisas que eu já cometi no meu passado, mas eu creio que hoje chegou um dia de uma grande decisão na minha vida, e eu declaro e eu profiro através da minha boca que eu aceito a Ti, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E eu peço, Senhor, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que juntos na glórias em breve estaremos juntos. Amém? Amados, faça essa oração. Receba da parte do Senhor essa oração, essa correção para a sua vida hoje. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor enquanto você está tendo a oportunidade de conhecer. Porque Jesus, ele é a única verdade que transforma a vida. O Senhor é a única liberdade que chega para você hoje para mudança, para algo melhor, para você ser pessoa melhor. Pare um minuto da sua vida hoje, pare assim alguns minutos e pense: tudo que eu estou fazendo louva ao Senhor? As minhas atitudes louva ao Senhor? A forma que eu falo com meus pais louva ao Senhor? A forma que eu falo com meu marido, com a minha esposa, louva ao Senhor? A forma que eu trato as pessoas de dentro da minha casa, louva ao Senhor? Porque a maior obra começa dentro do nosso lar. Louva ao Senhor? Então, pare, medite nessa palavra hoje. Livra do pecado, aquele pecadinho de estimação. Deixe o seu pecado hoje. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos ouvindo rumores de guerra aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que a qualquer momento pode estourar uma terceira guerra mundial. Amados, isso é muito sério. Nós estamos à beira de de uma calamidade mundial. Você está preparado para tudo isso? A gente vê inúmeros vídeos das pessoas botando medo. Não estou botando medo em ninguém, mas eu estou falando para você a realidade. Porque se um dia você vier morrer e você não tem a sua salvação, vai ser muito triste para você. Então busque a Deus enquanto você pode, busque o Senhor enquanto há tempo. Amém? Eu quero orar por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai querido, por esta palavra. Ai, Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, porque até que o Senhor nos trouxe entendimento, Senhor, do que é ser louvável a Ti, das nossas atitudes, das nossas palavras, nossas ações. Corrige-nos, Pai, conforme a Tua vontade. Liberta-nos, Pai, daquilo que não Te agrada.
Senhor, em nome de Jesus, liberta nossos filhos, nossos maridos, as esposas também, Senhor. Quantos de nós somos falhas, precisamos do Teu amor, do teu entendimento, da Tua sabedoria, que o Senhor molde o nosso caráter no dia de hoje, Pai, conforme a Tua vontade, o Teu querer. Nós Te louvamos e agradecemos, entregamos esse dia em Tuas mãos, crendo que o Senhor fará coisas grandes e ainda maiores do que pedimos ou pensamos. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Um dia abençoado, que você tenha um fim de semana abençoado em nome de Jesus. Provavelmente eu estou trazendo, né, a palavra de segunda, sexta, né? Mas Deus, quem sabe, permite, eu venho ao fim de semana também. Deus sabe de todas as coisas. Amados, um beijo para vocês, um bom fim de semana. Deus abençoe sua vida. Fiquem todos na paz.